Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Então, se vocês lembram, no vídeo anterior nós trabalhamos com o Google Earth Engine dentro do Python e hoje eu queria incluir mais uma coisa que eu descobri esses dias. Então, como vocês lembram, nós autenticamos a nossa conexão com o Google Earth Engine, inserindo esse código de verificação. Inicializamos o Google Earth Engine dentro do Python. Criamos uma geometria, selecionamos a data de começo e de final e depois filtramos a nossa coleção de imagens, selecionando somente aquelas imagens que têm menos de 10% de nuvem e as bandas que nos interessam. Então, com tudo isso, nós acabamos tendo 71 imagens, depois agregamos somente para ter uma lista das datas, não vou printar isso aqui, calculamos a média, ou a mediana da nossa coleção de imagens, porque nós queremos somente uma imagem e não uma coleção, e cortamos pela nossa geometria. Então, nosso objeto final é um objeto do tipo imagem, que é do Google Earth Engine. Então, ela não está aqui dentro do Python como um raster, então ele está como um objeto Earth Engine Image. Aí, nós criamos uma função, para calcular o NDVI, e calculamos esse NDVI a partir da nossa imagem, e aí na função vocês já veem que ele vai ser adicionado como uma banda nessa nossa imagem. Aqui somente eu tenho uma informação, vocês vão ver lá no final, vocês têm aqui o NDVI, foi adicionado a essa imagem que tinha 11 bandas, e depois vimos formas de exportar. Como eu falei, no Google Earth Engine você trabalha tudo na nuvem, então, não tem como abrir diretamente aqui no Python como raster, você tem que exportar esse raster para uma pasta e depois carregar ele novamente. Então, eu encontrei três opções. Essa primeira opção, ela não funcionou. Eu ainda não consegui descobrir o porquê, mas se vocês conseguirem, podem tentar. E se funcionar, então vocês podem deixar o comentário aqui. Essa segunda opção, essa foi a que funcionou. Então, vocês verem aqui, usamos essa função para exportar image to drive, colocamos o nome da imagem, em qual pasta que ela vai, em qual escala, os pixels máximos, a região, pela geometria às vezes não precisa porque nós já fizemos o clipe lá em cima. O sistema de coordenadas e o formato. Isso aqui deu certo, eu consegui exportar com esse aqui. Ah não, esse aqui não deu certo, o que deu certo é esse segundo aqui. Que nós criamos um URL, não foi? Então, você usa essa imagem para criar um link para baixar essa imagem. Aí você coloca a geometria, a escala. Isso aqui é importante, eu acho que eu não falei na última aula. Eu não consegui exportar com 20 metros porque fala que sobrepassa o limite. Então, eu acho que vou fazer aqui para vocês verem. Ele sobrepassa o limite aqui embaixo. Então, o tamanho do arquivo deveria ser menor do que isso aqui. Então, por isso eu coloquei 50. Então, considerem isso daí. Talvez seja a configuração do computador, o espaço ou alguma outra coisa. Então, uma vez que você definiu o nome dos arquivos, o formato, a escala, a geometria, você cria esse URL, obtém o URL e depois você abre usa a função open para criar esse arquivo, salvar ele, abrindo a opção write e binary e depois você salva essa imagem com esse nome. Até aqui eu tinha mostrado para vocês e aqui eu deixei os links. E esse aqui é o que eu encontrei recentemente, a terceira opção, que essa opção funcionou também. Então aqui você está usando a livraria de map, o pacote de map, e a função export image. Então você usa a sua imagem, coloca o nome que você prefere, os 50 metros também aqui não funciona com 20, e o sistema de coordenadas. É muito importante que você sempre coloque o sistema de coordenadas, porque senão vai dar problema. E aí, então, vocês veem, ele também gera um URL, ele baixa dessa URL e depois ele só confirma que o arquivo está na sua pasta. Então, é uma nova opção aí que eu coloquei para vocês experimentarem.
Então, agora nós vamos ver um pouquinho como carregar esse dado de novo no nosso Jupyter Notebook. Então, vou trazer aqui uma opção primeiro, depois tem várias outras opções, vários outros pacotes que vocês podem utilizar. Esse aqui é utilizando de novo a função open, mas nesse caso aqui é do pacote Rasterio. Eu carreguei essa livraria aqui em cima, eu chamei ele Import Rasterio as Real. Então, eu poderia usar o Rasterio também, mas é mais curto, às vezes é mais fácil trabalhar com nomes curtos. Então, eu usei a função open desse pacote, eu chamei o arquivo e eu chamei ele S2A. Então, abra o arquivo S2A, leia ele como S2A array e depois coloque aqui os metadados. Então, isso foi o que eu fiz. Eu li o arquivo e coloquei os metadados em um outro novo arquivo. Então, é interessante que vou rodar esse aqui. Se vocês verem esse arquivo S2A aqui, esse aqui, ele é um raster. Vocês vão ver. Close Dataset Reader. Aí é o arquivo e o modo que é Reader. Isso aqui, ele foi aberto, mas ele foi fechado uma vez que você nomeou esse arquivo. Então, esse é um close raster. Não está mais aberto esse arquivo, você não pode mais trabalhar com ele. Você pode chamar, você pode ver, por exemplo, o shape. Nossa imagem ela tem 11 bandas, mas aqui ela está mostrando somente o número de linhas e o número de colunas do nosso raster. Aí você pode ver o sistema de coordenadas com a função CR, com o método CRS, que é o sistema de coordenadas. Então, vocês estão vendo aqui que é WGS84. Muito importante que vocês definam isso aí. E aí, como eu falei, nós lemos esse arquivo como um array. Vocês não sabem, um array é parecido com um data frame, só que ele pode ter várias dimensões e além de ter várias dimensões, ele pode ter vários tipos de dados dentro. Então, se nós chamamos esse S2 array aqui, vocês vão ver que ele é do tipo NumPy n-dimensional array. Então, é um jeito, é tipo uma tabela também. Vou tirar isso aqui para que vocês vejam. Vocês estão vendo aí? Ele carrega cada banda como um data frame. Então, em cada banda é um data frame, cada data frame é uma dimensão do seu array. Então, é o jeito mais comum de trabalhar com raster no Python. Então, aqui o raster é muito diferente quando você trabalha ali no R. No R você consegue carregar como um raster e ver, tipo, se você quiser trocar depois ele para pixels, data frame, spatial points, data frames, ou inclusive como um data frame, você consegue trocar isso daí. Mas aqui no Python é tudo como um array. Então, já quem quiser continuar trabalhando no Python com o arquivo raster, geralmente desse jeito que você mais usa. E aí, se você quiser ver aqui, você pode ver o shape, a dimensão do seu raster. Então, ele tem 11 bandas, ou vamos pensar como 11 data frames, e cada data frame tem 405 linhas e 370 colunas. Ou tem o número de pixels, se você multiplicar a linha pela coluna, você vai ter o número total de pixels para cada raster. Então, aí o que nós vamos fazer agora é, tipo, somente plotar e conhecer aqui os nossos dados. Outra coisa que eu acho muito mais fácil de plotar no R, né? Você só dá um plot e já vem todos os arquivos. Aqui não, aqui tem que trabalhar um pouquinho mais. Então, a primeira coisa, eu vou criar uma lista. Então, se vocês lembram, isso aqui é uma lista de nomes, de strings, com o nome tiles. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar meu array, vou utilizar a função plotans do pacote earthpy. Vocês estão vendo aqui, essa é uma das bibliotecas, o pacote mais utilizados para trabalhar com dados rasters. Então, ele tem essa função plotans. Os argumentos dessa função são o array, que você acabou de chamar, de carregar. Os nomes, se seu raster tem mais de uma banda, é sempre bom pôr os nomes, porque se você não colocar, ele vai dar erro, vai falar que precisa os nomes. Então, por isso que eu criei aqui primeiro uma lista com os nomes e depois coloquei os nomes. E eu simplesmente dou uma cor de cinza.
E aí eu utilizando de novo o PLT Show, só para tirar aquele título que aparece. Então vocês podem ter um plot aí de todas as bandas. É bom fazer isso porque quando eu estava testando, eu percebi que tinha um problema aqui, que eu chamei uma banda a mais. Eu tinha uma banda a mais, eu fiquei falando, gente, o que aconteceu aqui? Tem uma banda a mais, não tô sabendo. Depois que eu fui perceber que aqui em cima, quando eu criei a coleção, eu chamei a banda 9 também, a banda 9 não me interessa. Então, por isso que é interessante ir testando, plotando, sempre vendo para conferir se está tudo certo. Os valores, principalmente os valores, tipo, se tem um valor muito por fora, então você vai vendo, é um jeito de você sempre conferir se seu dado está certo. Então agora, vou só mostrar uma coisa aqui para vocês, porque eu quero agora utilizar essa imagem e o meu conjunto de dados de lá em cima, lembram que a gente criou esse aqui? Esse aqui agora é um objeto espacial, né? Porque ele tem a geometria. O que eu quero fazer é utilizar esses pontos, esses aqui, para extrair o valor de cada banda desse rastro para cada ponto. Então, para fazer isso, com a array eu não consegui fazer. Então, eu tenho que chamar de novo aqui, abrir de novo esse raster. Mas vocês estão vendo aqui que agora ele é um open raster. Ele era lá em cima, um close raster, vendo? Porque eu chamei ele como S2A, mas eu li ele em um array. Então, eu fechei essa conexão. Esse nome já se perdeu. Então, se eu tentar usar ele aqui, ele não vai funcionar, porque eu não consigo processar. Essa conexão já foi fechada. Então, eu simplesmente abri de novo ele aqui. Ele é um arquivo aberto, um arquivo raster aberto. E agora eu consigo utilizar ele para processar. Com o array, eu acho que você não consegue extrair os valores, porque ele não tem as coordenadas. Então, o array, ele somente vai ter os valores, tá vendo? Então aqui, os valores do raster. Você não vai ter as coordenadas, por isso que é mais difícil trabalhar com um array para fazer essa extração. Então eu abri esse arquivo de novo e agora eu vou utilizar o meu dado lá em cima, que é o objeto espacial, meu data frame, que eu converti para um objeto espacial. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar aqui um range de índices. Eu acho que esse aqui é simplesmente para criar um índice, esse aqui. O índice aqui. Porque lá em cima ele ficou um pouco desorganizado. Simplesmente para reorganizar o index, que é essa linha aqui, os row names. E o que eu vou fazer é a mesma coisa aqui, utilizar o list comprehension. Lembra lá em cima que eu usei o CIP para extrair os valores de latitude e longitude. Se vocês lembram, lá em cima eu usei, deixa eu ver onde que ele está, eu usei aqui. Só que aqui era para converter mesmo para coordenadas. O que nós vamos fazer agora é simplesmente extrair esses valores. Então, vocês podem ver aqui como que eu selecionei. Eu selecionei com as chaves, esqueci os nomes desse aqui. Com esse aqui e o nome da coluna. Mas lá embaixo tem outra opção que você pode fazer, que eu trouxe também para vocês. Então, vocês também podem selecionar com ponto e o nome da coluna. Então, é outro jeito de você selecionar. Acho mais fácil esse também, não é? Você está criando, estão fazendo o mesmo lá, só que estamos criando as coordenadas. Se vocês querem ver esse aqui, o que ele está fazendo, simplesmente estamos separando, criando uma tupla. Lembram da tupla que eu falei para vocês? Estamos criando uma tupla com as coordenadas para cada um dos pontos da nossa tabela. Isso aqui são os pontos da nossa tabela. Então, estamos utilizando um list comprehension para percorrer todas as nossas coordenadas. Então, vocês estão vendo que é uma tupla, cada linha é uma tupla, e cada linha é um produto de uma lista, porque aqui está entre corchetes. Vocês lembram? Uma tupla entre parênteses e uma lista entre corchetes. Então, o que estamos fazendo é extrair essas coordenadas, e aqui estamos criando uma nova coluna, que vai chamar all, e estamos extraindo os valores para cada ponto, os valores do raster para cada ponto. Vocês podem ver aqui, para cada ponto,
no raster, que vai mostrar, vai utilizar essas coordenadas para mostrar cada um desses pontos que caem no raster. Então, simplesmente estamos utilizando de novo o List Comprehension para poder extrair o valor desses rasters que caem em cada um desses pontos. E aí, vocês então agora podem ver aqui como que ele fica. Ele fica como uma lista de valores. Então, como sabemos que é lista? Porque começa com corchetes. Então, cada linha é uma lista com todos os valores do raster. Então, vocês lembram, temos 11 bandas, então vamos ter 11 valores nessa coluna. E agora a nossa função é separar cada um desses valores e colocar em uma coluna separada para cada uma das nossas bandas. É o que eu fiz aqui. Eu transformei esse objeto espacial para um data frame e aí eu criei um novo data frame com o nome split. Vou criar um data frame, vou selecionar a coluna ou vou converter para lista e vou renomear as colunas com os nomes de cada uma das bandas e vou fazer um arredondamento para 2 casas decimais, porque vocês estão vendo aqui que tem mais de 10 valores. Então, depois eu simplesmente vou concatenar isso daqui com isso daqui, com a nova coluna que eu criei, e vou excluir essas 2 colunas que eu não vou precisar mais, que é geometria e a coluna O. Então, o nosso dataset final vai ser assim, vai ficar a latitude, a longitude, a argila, a matéria orgânica e cada uma das bandas da nossa imagem de satélite. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho as colunas, cada uma das colunas, elas estão com 2 casas decimais, mas eu não preciso com 2 casas decimais aqui para as bandas da imagem de satélite, somente para o NDVI. Então, o que eu vou fazer aqui de novo é simplesmente criar uma nova lista com as minhas bandas. Poderia usar aquela de cima, excluindo o NDVI, lógico, porque eu somente vou arredondar os valores das bandas da minha imagem de satélite. Vou converter elas para inteiro, porque eu não quero mais elas decimais. Então, aí temos o nosso banco de dados final com números inteiros para todas as bandas e somente com número decimal para NDVI. Então, é tudo por hoje. Assim, nós acabamos a parte de processamento, de extração, na verdade. Vocês aprenderam uma coisa nova sobre como extrair valores do raster utilizando coordenadas. Então, aí, acho que no R é simplesmente um extract e estava pronto, né? Então, vocês veem aqui. Realmente um pouquinho mais complicado, como eu tenho falado no começo. Mas eu acho que se você começa a se acostumar, acho que fica um pouquinho, você consegue fazer certinho. Eu acho que é uma questão de costume mesmo, porque no R às vezes facilita muito. Vai depender de como você consegue se adaptar e trabalhar com isso aí, tá bom? Então, nós acabamos por aqui e continuamos no próximo vídeo. Obrigada.